o seguinte comentário: a vida é um processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais para além. Guardando a bênção recebida para si mesmo, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum. Dá apoio de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajude a teu irmão, amparando-vos reciprocamente. Porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz que eu amo a Deus e aborrece o semelhante, é mentiroso. Pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? Né? Então, é com essa leitura tão simples e tão grandiosa que a gente começa a nossa esfera de vibrações dessa noite, né? Vamos, em primeiro lugar, antes da gente fazer o comentário, convidar a Jesus para estar conosco mais uma vez nesse encontro fraterno, convidar a Nossa Senhora, a quem nós dedicamos esse encontro, né? A fim de que ela seja a patronesse, aos mentores espirituais, ao querido e estimado comandante Ascan, nosso querido companheiro de Andrômeda, com quem, embora não esteja desencarnado, mantém contato com as nossas consciências, telepaticamente, canalização, sempre orientando o grupo, nos trazendo ensinamentos novos, nos advertindo de perigos. Agradecemos o concurso do nosso querido, inestimável irmão Erwin Eugênio von Rommel, aqui conhecido como Hans, pelo seu carinho paternal, pela sua presença doce e gentil, os conselhos sábios, o seu bom humor, a sua alegria sempre contagiante, nos trazendo sempre bom alvitre, esperança, otimismo, encorajamento. Agradecemos o concurso da preta velha Rita Baiana, que sempre tem nos auxiliado com a sua maternidade amorosa, com o acolhimento dos seus braços afetuosos, nos trazendo que estamos deprimidos, carentes, tristes,
nos trazendo os conselhos da mãe, os conselhos da avó, da ancestral. Agradecemos o concurso do nosso querido e inestimável irmão Demétrios, esse sacerdote tão querido, que nos orienta, que nos traz as lembranças da disciplina, que está sempre nos advertindo para os rumos a serem seguidos, que nos aponta sempre o rumo em direção aos ensinamentos de Kardec, de Jesus, que não nos deixa desviar do caminho do bem, da luz. Agradecemos também o concurso, a alegria, a espirituosidade da nossa irmãzinha Mariazinha, essa criança tão alegre, tão doce e gentil, que embora seja um espírito envelhecido, um espírito milenar, prefere ficar nessa forma infantil a fim de trabalhar com os espíritos das crianças. E, enfim, agradecemos recentemente o concurso da Maria Modesto Cravo, da vovó Ana e do espírito intitulado Luz, que tem vindo colaborar conosco neste grupo sempre, todos eles trabalhando para aplicar o passe magnético espiritual na fluidificação das águas, no encaminhamento dos espíritos sofredores que necessitam de serem retirados da nossa companhia, da nossa casa, do nosso ambiente. E é com essa força espiritual, encabeçada por Jesus, nosso mestre maior, que nós abrimos esse estudo da noite, evocando as luzes do alto para que possam chegar aos nossos corações, nos iluminar e nos trazer forças, a fim de seguirmos nossa jornada aqui na Terra, consciente das nossas missões, consciente do nosso trabalho, daquilo que temos que executar. Muito obrigado, Senhor Jesus, Maria Santíssima e todos os espíritos benfeitores que nos acorrem todos os dias. Muito obrigado a todos vocês e com vocês abrimos o estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, né? Nós temos ainda alguns minutinhos. A gente pode comentar essa leitura introdutória de hoje, né? Aproveita do capítulo do livro Fonte de Luz, né? Fonte Viva, Fonte de Luz é o nome do meu centro em Brasília. Hoje eu estou toda embaraçada, né? Mas veja bem, aproveita, a palavra em si já é um chamamento, né? Já é uma ordem, né? A gente passa muito descuidado, muito desapercebido do tanto de benefícios que nós temos, de tantas coisas boas que nos são disponibilizadas, né? Então, a gente recebe, por exemplo, eu comentava isso com a minha filha Vitória, né? A Vitória, todo mundo sabe, não é segredo e nem corujice de mãe, mas é uma moça excepcionalmente bonita, né? Mas eu dizia para ela sempre o seguinte, desde pequenininha, eu falava assim, olha, Deus nos dá a beleza, a inteligência, a autoridade, o poder, né? O dinheiro, para que a gente possa utilizar esses recursos, não a nosso favor próprio, mas em benefício do outro. Então, ela falava assim, ai mãe, quando ela era adolescente, ela falava assim, mas como que eu posso usar a minha beleza para ajudar alguém? Como é que a beleza ajuda alguém? Eu falei, ajuda, vai lá visitar o asilo dos velhos com essa beleza que você tem. Tanto que você vai alegrar eles. Vai visitar uma creche, leva a sua beleza nos hospitais, nos trabalhos voluntários, leva a sua beleza para você conseguir algum recurso com as autoridades para ajudar essas instituições. Então, tem jeito sim. E a inteligência? O que a gente faz com a inteligência? Guarda para a gente, sabe? Então, a inteligência serve só para o meu bel prazer? Eu leio pilhas de livro, me entesouro de saber e pronto. Não, eu preciso compartilhar o meu saber. Eu preciso compartilhar o meu conhecimento, não é? Então, tudo aquilo que eu recebo de Deus,
é para meu benefício e benefício do outro. Se eu guardo dinheiro só para mim, eu me torno avaro. Mas se eu entesouro, né, bens, recursos com os quais eu posso partilhar com o próximo, então eu me torno um benfeitor. Né? Um dia desse, conversando com alguém, não sei se foi com a Luísa, eu falava da questão de ter toda a minha profissão. Eu trabalhei 20 anos no agronegócio, trabalhando no campo, nas lavouras, nas fazendas, em insulamento. Insulamento, você fica fechado, porque você não tem contato muito com a cidade, você não tem contato muito com o povo das metrópoles, você fica ali naquele mundo. Eu penso que foi aquele período do deserto, sabe? Igual Jesus passou 40 dias, eu passei 20 anos no deserto. Me conhecendo, amadurecendo, aprendendo. Depois, eu dei aula por quase 15 anos, né, entre ensino médio, universidade. Só na universidade foram 10 anos. E aí eu estava falando isso, não sei se foi com as minhas meninas, eu estava falando assim, tudo isso que eu aprendi nas universidades, dando aula no ensino médio, fazendo magistério, fazendo pedagogia, não foi para mim. Foi para chegar nesse momento aqui que eu estou. No estudo de quinta-feira ou no culto de domingo. Eu cheguei a ter, quando eu era gestora de ensino à distância na Universidade de Uberaba, eu cheguei a ter sob minha responsabilidade 2.500 alunos, sob a minha responsabilidade. Hoje, nós estamos num grupo, aos domingos, de 32 janelas, né? Nas quintas-feiras chega a 15, 16 janelas, mas é esse público agora para o qual eu me preparei 20 anos no agronegócio e mais 15 anos na docência. É agora que eu estou aproveitando o conhecimento, todo o meu conhecimento anterior. Às vezes a gente fica pensando assim, para que eu estou fazendo isso? Por que eu estou seguindo esse caminho? Porque, né? Mas é isso. Às vezes, assim, eu olho para o Marcos, eu olho para o Euler, eu olho para o Olímpio, que são mentes muito racionais, né? São mentes muito práticas, né? E de poucos anos para cá, se a gente for falar de todos esses anos, né, Marcos, né, Euler? De poucos anos para cá, é que eles foram incorporando ao seu raciocínio lógico, né, a ciência da doutrina espírita, e foram conseguindo. Então, você pensa quanto conhecimento o Marcos, o Euler, o Olímpio tem para passar para nós. Porque, enquanto, por exemplo, eu sou totalmente emocional, eles são racionais. Eles falam, olha, calma, você está voando alto demais, vem aqui, desce um pouquinho, aterriza, coloca a gente mais na esfera da Terra. Isso é necessário. Né? Isso é necessário. Então, a gente tem que aproveitar o que Deus está nos dando neste momento. O que Deus está me dando neste momento? Né? Por que eu não estou praticando a psicologia para a qual eu me formei? Porque eu não estou exercitando uma consultoria na área de engenharia para a qual eu me preparei? Por que isso e por que aquilo? Porque eu estou sendo necessário agora, aqui. Enquanto eu formava mentes de alunos para trabalhar no agronegócio, no recursos humanos, no curso de administração, hoje a minha contribuição é na formação de mentes para a humanidade, mentes humanas, não só formação de conhecimento, mas hoje a gente está preparando formação de sabedoria. Então, será que esse trabalho não é tão importante ou mais do que aqueles que eu fazia? Naquele momento, aquele trabalho era importante.
Hoje esse é o mais importante. E é por isso que eu preciso aproveitar esse momento. Né? Aproveitar esse momento. Eu sei que quando eu falo para vocês, por exemplo, eu tenho uma exigência espiritual de estudar, isso é uma exigência que me foi colocada, de estudar pelo menos 6 horas para cada estudo que eu vou fazer. Então, vocês já têm noção de quantas vezes eu já li o capítulo 2 desse livro? E cada vez que eu leio. Hoje, meu estudo estava prontinho, porque eu terminei ele ontem. O Hans falou assim, a gente precisa falar sobre isso. Aí eu falei, não tenho tempo de mudar as lâminas, Hans. Então faz o seguinte, você quer abordar esse tempo? Ou a gente aborda na próxima semana, que é Cidadão do Universo. Ele fez, inclusive, eu colocar na escalação, Cidadão do Universo. Eu falei assim, não. Aí eu falei para ele, hoje eu não tenho tempo de mudar essa lâmina. Hoje eu não tenho como. A gente pode deixar para outra semana, ou então você entra falando. Né? Por quê? Porque ele está com muita necessidade, ele tem necessidade de passar o conhecimento dele para vocês. Ele não quer reter para ele. E por que ele quer passar o conhecimento dele para vocês? Para ficar guardado com vocês? Não. Vocês devem ter alguém para quem passar o conhecimento. Com certeza, vocês devem ter alguém para passar esse conhecimento. É um filho, é um colega de trabalho, é um colega de escola, é qualquer pessoa. E é aquilo que o Hans fala. O Hans é contra pregação, é contra doutrinação, é contra fanatismo. Ele fala assim, é não sair da rota, é na sua rota e você poder ajudar com aquilo que você está aprendendo. Né? Então, é isso que é importante dessa lição do livro Fonte Viva hoje, né? Da gente estar aí falando sobre o aproveitar, porque, aliás, foi uma pergunta que ele sempre faz, né? Qual é o que te faz feliz? Né? O que te faz feliz? Aí eu respondi mais do que depressa, né? Porque eu estou tão necessitada que eu respondi mais do que depressa. Viajar para a praia. Respondi gritando. O que te faz feliz? Viajar para a praia. Estou doidinha para viajar para a praia. Lá em Caraívas, né, Camila Nogueira? Vamos viajar para Caraívas, né? Aí, tá. O que mais que te faz feliz? Aí eu falei 4 ou 5 coisas, e ele falou assim, nenhuma dessas coisas está no seu momento presente, minha filha. Você está depositando a sua felicidade só no amanhã. Aí ele falou assim, você não acha que você tinha que baixar os pés e ser feliz agora? Olha, minha filha, você está tendo a oportunidade de estar com seus filhos. Você está tendo a oportunidade de estar com seus pais. Você está tendo a oportunidade de se alimentar. Você não está feliz? Se alguma dessas coisas te fosse privada, você se sentiria feliz? Falei, não. Ele falou, então, preste atenção no que você tem agora. Aproveite o que você tem agora. Deixa amanhã chegar, e se amanhã a viagem acontecer, aí você vai ser feliz amanhã. Porque aí amanhã vai ser o agora. Mas por hora, seja feliz com aquilo que está ao seu dispor. Ele falou assim, você está tendo a oportunidade única de estar com sua família, de estar com seu neto, de estar com seu pai, com as pessoas que você ama. Viva isso intensamente, né? Então é isso, né? É esse chamado que nós recebemos o tempo todo para aproveitar. Bom, já que nós aproveitamos esses 15 minutos muito bem, né? Discutindo sobre a necessidade de aproveitar o momento e as oportunidades que nos estão sendo direcionadas, vamos para o nosso estudo da noite, né? Do nosso capítulo 2.
só nesse capítulo 2, nós já estamos na 4ª parte, né? Nós estamos na 4ª parte. Hoje, ó, parte 4. Eu gosto de fazer sempre esse resuminho para quem perdeu, né, os estudos anteriores. Nós estamos no capítulo 2, que é o discurso do Eusébio, né, que é esse mentor de luz maravilhoso, excepcional, de uma esfera elevadíssima, né? Ele faz uma exortação espiritual quanto à ameaça do equilíbrio terrestre pelas doenças da alma, é o que a gente tem visto ultimamente, né? O número de pessoas com depressão, com síndrome do pânico, com crise de ansiedade, tomando aí uma quantidade exacerbada de medicamentos, né? O comportamento humano que é radiografado e mostrado à beira dos abismos da alienação mental. E os voluntários, né, que são, no caso aqui, ele está fazendo esse discurso para 1.200 pessoas ali, 80% são encarnados, né, que estão em desdobramento pelo sono, ouvindo a palestra dele, e os outros 20% compostos de espíritos aprendizes que vão reencarnar e da equipe do próprio Calderário, né, que é o assistente do Eusébio. Então, esse é o resumo do capítulo que nós estamos estudando. Nos encontros anteriores, nós estudamos alguns pontos comentados pelo palestrante. O primeiro ponto se refere à importância da fé raciocinada, né? Deus não nos pede para que sejamos crentes cegos, mas que nos iluminemos, e em nos iluminando, nós podemos ajudar na iluminação dos outros. O segundo ponto é a necessidade de trabalho num bem, seja onde a gente estiver. Ele ainda citou aquela frase que a fé sem obras é estéril e nada serve, e também citou que quando o servidor está pronto, o serviço aparece, né? Hoje nós vamos dar continuidade no terceiro ponto. Esse terceiro ponto, Eusébio nos lembra que nós não somos seres da Terra, né, mas cidadãos do universo, e que é preciso nos lembrar da nossa origem divina, né? Geralmente, quando a gente lê no Livro dos Espíritos que nós fomos criados simples e ignorantes, nós nos associamos sempre a um ser que foi criado num mundo totalmente desprovido de recursos, e que ali a gente teve que se esforçar para chegar a esse ponto que nós estamos hoje, né? Lembrando no estudo do Bruno Previato, quando ele começou a falar das plantas, né, que para chegar na condição do nosso cérebro raciocinar, quantos milênios não foram necessários? Para chegar na condição do cérebro começar os seus primeiros raciocínios, né? Quantos milênios não foram necessários, né? Então, nós estamos ainda usando 10% dessa capacidade cerebral. Com todo esse avanço tecnológico, com todo esse conhecimento do espaço, ontem os Estados Unidos lançou um foguete com vários robôs que vão fazer uma pesquisa antropomórfica em Marte, né? Uma pesquisa arqueológica. A nave vai chegar lá em fevereiro, então, a partir de 18 de fevereiro, os robôs vão começar a pesquisar possíveis ossos ou achados arqueológicos de Marte, né? Então, com todo esse conhecimento, nós ainda estamos a 10% de utilização da nossa capacidade cerebral, né? Então, Eusébio nos lembra que nós somos aves livres em limitados céus, né? Por que aves livres? Porque nós fomos criados livres.
mas nós mesmos construímos as nossas prisões pelas escolhas enganosas que fizemos ao longo dos séculos. Que escolhas foram essas? Por exemplo, quando eu escolhi entre ser um guerreiro a qual eu era convidada a me tornar pelo Império Romano, eu tinha a obrigação de, como jovem, me tornar um guerreiro. Tá, eu tinha que cumprir isso. Mas entre ser um guerreiro cruel e entre ser um guerreiro mercenário, o que é o guerreiro mercenário? Ele está ali, ele vai matar porque ele está sendo intimado a matar, mas ele não tem aquele afã da crueldade. Então, essas escolhas entre ser um guerreiro que cumpre com as suas obrigações e um guerreiro que é cruel e que, além de matar, ele vai torturar, ele vai violentar, ele vai trucidar, ele vai fazer 1001 coisas, né, terríveis. Então, isso aí vai se constituindo em prisões ao longo de minhas vidas, das minhas vidas paralelas, né? Então, nós interferimos no plano divino. O que é o plano divino? É um plano de equilíbrio, é um plano de ordem absoluta, é um plano de paz, né? Eu interfiro nesse plano divino porque eu faço escolhas erradas. Então, eu crio prisões, né, para mim, que vão dificultar a minha jornada no espaço, né? Então, Eusébio diz que é necessário que a gente se adapte ao equilíbrio divino, né? Eu preciso me readaptar, eu preciso me reintegrar ao equilíbrio divino, eu necessito me reajustar às leis divinas. Lembra quando nós fizemos uma das primeiras palestras sobre o auto-perdão, no comecinho da nossa quarentena, né? Eu preciso me reajustar, né, ao equilíbrio divino. De que forma? Bom, eu estou passando por diversos problemas, privações financeiras, dificuldades de relacionamento, problemas de saúde. Eu preciso entender que esses problemas kármicos, muitas vezes kármicos, pelos quais eu estou passando, são oportunidades de reajustamento. Essa é a diferença entre entender que o sofrimento ela é, de fato, um livramento, uma bênção, e entender que o sofrimento é um castigo imposto por Deus. Porque Deus não impõe castigo. Nenhum. Eu é que peço à espiritualidade superior a oportunidade de me reajustar novamente àquela lei que em algum momento eu me desviei. Aí, quando eu tenho essa oportunidade bendita, esquecida que estou do meu plano reencarnatório, eu começo a me descabelar, começo a perguntar assim, por que comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Por que isso? Por que aquilo? E às vezes, muitas vezes, eu caio no inconformismo, outras vezes eu caio na rebeldia, me volto contra Deus, me afasto da divindade. Por quê? Porque eu acho que a dor pela qual eu estou passando, o sofrimento pelo qual eu estou passando, é um castigo. Eu não mereço. E a questão aqui não é o merecimento, é o reajuste. Então, a forma que eu tenho de me tornar novamente uma ave livre, ainda que eu esteja dentro de uma gaiola criada por mim mesma, é encarar esse sofrimento com tranquilidade, com serenidade. Essa é a maneira que eu tenho de me adaptar novamente ao equilíbrio divino, né? Então, eu vou olhar para a minha dor, eu vou ter compaixão da minha dor, eu vou ter entendimento sobre a minha dor, mas eu vou olhar para ela e vou dizer: se eu estou colhendo ventos, tempestades eu semeei. Ninguém colhe
frutos de sementes que não foram plantadas por si. Adoro essa frase. A sementeira é livre, a colheita é obrigatória. Né? E a gente não pode pretender colher flores onde a gente só plantou sarças e espinhos. A gente não pode pretender colher maçã se a gente plantou só limão. Então, o que nós vamos fazer agora, neste momento? Embora neste momento eu esteja ainda colhendo limões que não estão muito doces no meu paladar, mas eu agora estou espalhando sementes de flores. Estou espalhando sementes de frutas mais doces. Porque amanhã eu vou colher as sementes que eu estou plantando agora. Então, a palavra do Eusébio aqui, nessa frase, insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino, atendendo à função insulada que nos cabe em plena colmeia da vida, é isso. Por que em plena colmeia da vida? É aquela história, você está fazendo a sua reforma íntima enquanto você está sofrendo. Você não pode morrer para fazer a reforma íntima. Por isso que ela se chama reforma íntima. Você tem que fazer ela enquanto você está aqui. É aquele exemplo que o Haroldo Dutra dá do avião, né? Você está em pleno voo e o avião apresenta defeito. O piloto e o copiloto, ele vai ter que tentar manter o voo estável, arrumar o avião enquanto ele está no ar. Não tem como deixar ele cair para arrumar. Então, nós vamos ter, enquanto a gente está nessa colmeia da vida, eu estou sofrendo, estou. Eu estou com dificuldade, eu estou. Mas qual é a função que me cabe? De fazer um amanhã melhor, eu vou fazer agora. Embora a dor me visite neste momento, mas mesmo com dor, eu vou plantar boas sementes para o amanhã. Né? Então, o equilíbrio divino, ele não depende de Deus, porque Deus criou as suas leis estão aí em todo o universo. O equilíbrio divino depende de quem? De mim. Sou eu que tenho que entrar novamente naquela linha. Vocês lembram daquela palestra? A linha é reta. Todas as vezes que eu saio dela, né, eu estou desviando o meu gráfico. A lei divina, ela está aí, ela está pronta. Deus criou a lei divina na criação do universo e pronto. Ele não mexeu mais na sua lei, porque a sua lei é perfeita. Quem tem que se reajustar, quem tem que entrar novamente nesse equilíbrio, sou eu. Como que eu reconheço que eu estou em equilíbrio com as leis de Deus? Como que a gente reconhece isso? Quando eu percebo que eu estou em paz, apesar da dor me visitar. Apesar de estar em sofrimento, de estar angustiada, de estar passando por alguma privação, eu reconheço que eu estou em equilíbrio com as leis divinas quando eu estou em paz, né? Então, Deus é amor, Deus é perfeição. Tudo que emana de Deus é amor. Então, a minha doença física, a minha doença espiritual, o meu desequilíbrio, a minha desarmonia, o meu problema financeiro, o problema do meu filho com drogas, o problema do meu amigo com depressão, o problema do meu irmão que não consegue se equilibrar. Nada disso vem de Deus. Tudo isso vem de cada um de nós. Então, Jesus tem uma frase que ele diz o seguinte: eis que estou à tua porta e bato. Eu quero cear contigo.
Jesus está batendo na nossa porta. Mas o que eu preciso fazer para Jesus cear comigo? Eu preciso levantar o meu bumbum da cadeira e ir abrir a porta para Jesus entrar. Eu preciso abrir a porta para dizer para Jesus, você é bem-vindo. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu adoro a minha zona de conforto. Eu adoro ficar na minha situação de que eu estou com aquilo que o cavalo usa, esqueci o nome, para não olhar para os lados, para não ver a dor do mundo, para não ver os problemas pelos quais a humanidade passa, porque eu estou dissociada da humanidade. E eu não estou. Eu estou em conexão com a humanidade. Então, é o que o Dr. Bezerra de Menezes falou para Celina, que é uma das principais assessoras de Maria de Nazaré, há 50 anos atrás. Em 1950, ele disse isso, né? Ele diz, enquanto tiver um irmão meu no planeta precisando da minha ajuda, eu não quero sair da Terra. Quando ele foi convidado para ir para um planeta mais evoluído, no patamar da vibração dele. Por quê? Porque ele está em conexão com os brasileiros. No caso, ele está mais ligado aqui ao Brasil, mas quando ele tiver atendido a todos os brasileiros em algum momento do tempo e espaço, ele vai querer ampliar isso para a humanidade toda. Porque nós estamos conectados, ramificados uns aos outros. Então, Deus é amor. Tudo que emana de Deus é amor. De que forma nós interferimos no equilíbrio divino? Né? Todas as vezes que nós nos afastamos do amor. Todas as vezes que nós deixamos o amor adoecer. Como que eu sei que o amor está doente? Por exemplo, o amor está doente quando ele deixa de ser amor e se transforma em raiva, em mágoa, em ressentimento, em ódio. Eu sei que eu me afasto do amor todas as vezes em que eu deixo de usar o dinheiro para a minha prosperidade própria, para a minha abundância, para a minha fartura, e eu me torno avaro. Porque quando eu uso o recurso para mim e disponibilizo o recurso para o outro também, eu estou sendo próspero. Mas quando eu fecho tudo em mim, eu me torno avaro, o amor está doente. Né? Quando que eu sei que o amor está doente? Quando, em vez de amor ao próximo, eu transformo o amor em obsessão, em paixão obsessiva, em compulsão, em depressão. Então, eu sei que eu estou me afastando do amor. São as enfermidades do amor. Né? Então, eu preciso, né, me conscientizar que a minha cura de tudo isso que está em desequilíbrio na minha vida é eu parar para analisar, já que nós estamos estudando a psiquiatria iluminada. O que está errado na minha vida? É eu ter coragem de pegar um papel e escrever, fazer uma biografia, uma autobiografia. O que está errado na minha vida? Entender onde eu preciso de cura. Onde que eu preciso transformar aquele amor doente no amor equilibrado? É no meu medo? É na minha compulsão? É na minha falta de coragem? É na minha entrega? Né? Eu preciso ter coragem para me conhecer. E em me conhecendo, da mesma forma como Eusébio falou no nosso encontro anterior, da necessidade de nos auto-iluminarmos, para que em me iluminando eu ilumine o outro, mas para eu me iluminar, eu preciso saber onde eu estou doente, onde eu estou enfermo.
Às vezes não é no sentido da doença física, é uma doença mais emocional, mais espiritual, que eu trago de outras vidas, que eu não consegui curar em outras vidas. E estou trazendo para agora. Né? Então, Eusébio diz o seguinte, desde quando, olha só como que eu interfiro no equilíbrio divino. Desde quando eu faço e desfaço. Desde quando eu termino e recomeço. Desde quando eu empreendo uma viagem reparadora, como uma reencarnação, e regresso perplexo, porque eu perdi novamente essa reencarnação, e eu volto ao início. É assim que eu interfiro no equilíbrio divino. Eu faço um planejamento reencarnatório maravilhoso no plano espiritual, né? Dizendo aos espíritos encarregados do meu projeto reencarnacionista, pode me mandar essa prova porque eu dou conta dela. Pode me colocar nessa situação porque eu vou sair vitorioso. Pode me mandar essa expiação porque eu estou pronto. E quando eu chego aqui, eu estou esquecida desses compromissos, eu trago esses compromissos somente no meu instinto, na minha memória kármica, na minha intuição. Eu chego aqui, e aí o que acontece quando eu chego aqui? Eu percebo, né, que eu estou totalmente necessitada de recomeçar tudo de novo. Por quê? Porque eu perdi um longo tempo, né, sofrendo as dores do meu umbigo, com autopiedade de mim, me sentindo ser mais desprezível do mundo, me sentindo ser mais abandonado do mundo. Deus não me ama, Deus não olha por mim, Deus está mais ocupado com os problemas do mundo, Deus está mais ocupado com as situações da humanidade, Deus está mais ocupado com o Covid. E não é assim. Para Deus, eu sou uma digital, única. Única. Não tem duas Vânias. Não tem duas Eleusas, não tem duas Rosimeres, não tem. Só tem eu. Eu sou única. Deus me reconhece pela minha exclusividade. E o engraçado é que Deus tem todo o tempo disponível para mim, né? Porque se eu acionar Deus de madrugada, Ele está pronto para me ouvir. Se eu acionar Deus na hora do almoço, Ele está pronto para me ouvir. Se eu acionar Deus no trânsito, Ele está pronto para me ouvir. E por que Deus está sempre pronto para me ouvir? Embora eu faça e desfaça, eu termine e recomece, eu empreende uma viagem reparadora e volto perplexa para o início. Por quê? Porque eu sou única. E o que Deus quer para mim? Deus me criou simples e ignorante para eu continuar simples e ignorante? Não. Deus me criou simples e ignorante e me deu todos os recursos possíveis, inclusive uma mente cheia de capacidade. Para quê? Para eu descobrir a minha origem divina. Descobrir que eu sou herdeira divina, eu sou herdeira dele. Tudo que existe nesses multiversos, porque não existe só um universo. São centenas, milhares de universos, multiversos. Multiversos paralelos, materiais, interdimensionais com o nosso universo. E Deus criou tudo isso para que eu herdasse, para que eu crescesse, para que eu experimentasse todas as coisas. Né? Então, aqui a gente chega onde o Hans começa a sua questão do cidadão do universo. Né?
o Eusébio diz, nós somos no palco da crosta terrestre os mesmos atores do drama evolutivo, os mesmos, né? Olha essa ilustração. Você se torna, né? O espírito se liga a um óvulo e a um espermatozoide que acabaram de se unir, forma um feto, nasce, você vai evoluindo até se tornar velho, desencarnar, você morre, você se torna espírito e vai nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Tal é a lei. Mas você é o mesmo ator no drama evolutivo. Hoje eu escutei uma pessoa me falando, uma pessoa conversando comigo e dizendo que vai mudar de cidade, que vai mudar de trabalho e tudo. E eu perguntei, mas por que que você vai mudar? Porque eu estou cansada dessa cidade. Estou cansada dessas pessoas fofoqueiras. Estou cansada disso daqui. E eu disse, e para onde você vai? Não tem pessoas com esses mesmo tipo de problema e com essas mesmas situações? Né? O que eu quis dizer foi o seguinte, o seu drama evolutivo, como disse Eusébio aqui, é seu. Você pode falar assim, eu vou mudar para o Texas, eu vou mudar para a Califórnia, eu vou mudar para Portugal, eu vou mudar para Conchichina. Você acha que os problemas não vão te seguir lá? Você vai ter os mesmos problemas num palco diferente. Porque o drama evolutivo pelo qual você tem que viver a sua história, esse vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Esse não vai ter como. Então, aqui eu queria fazer um adendo. Quando eu mudo a janelinha aqui de vocês de lugar, muda aí para vocês, Eleusa? Não, né? Ah, que bom, porque eu mudo ela aqui o tempo todo. Então, olha, eu quero abrir um parêntese para entender essa frase do Eusébio, né? O Eusébio diz que nós somos os mesmos atores, né? No palco da crosta terrestre, vivendo o drama evolutivo. Tá, muito bem. Então, eu fui lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, que trata da origem dos espíritos, né? Na questão 115A, está escrito assim, os espíritos, na sua origem, ou seja, quando eles foram criados, se assemelham a crianças, né? São ignorantes e sem experiências, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida, né? Então, o Kardec pergunta isso para o Espírito da Verdade, exatamente porque o Espírito da Verdade fala que nós fomos criados simples e ignorantes. A resposta, sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita por mais tempo, né? Porque ela está rebelde e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende da sua docilidade, do seu entendimento, da sua compreensão. Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Por que eu coloquei essa pergunta? Né? Porque já que nós somos os mesmos atores do nosso drama evolutivo, quando foi que começou o nosso drama evolutivo? Quando foi? André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, nós fomos lá no final da sua obra. Ele fala que o nosso drama evolutivo começou na nossa experiência dentro das cavernas. Lembrando que começou dentro das cavernas com a encarnação dos capelinos, porque até então nós éramos só primatas. Nós não, provavelmente eram só primatas. A questão 17 do Livro dos Espíritos fala que não nos é dado
conhecimento sobre todas as coisas, né? Então, a gente não sabe quando que se deu a transformação do espírito e do primata em humanoide, mas nós sabemos de uma coisa, que nesses humanoides, eu trouxe aí a ilustração da Lucy, nesses humanoides aqui, como a Lucy, vieram espíritos muito adiantados tecnologicamente, muito evoluídos tecnologicamente, né? Então, vamos entender. A Lucy, que é esse Australopithecus afarensis, ela era considerada até há uns anos atrás como o fóssil mais antigo dos humanoides, né? Ela era considerada como o primeiro humanoide a andar ereto, né? Foi descoberta em 1974, foi datada por carvão como tendo 3,2 milhões de anos, né? E foi descoberta no deserto de Afar, na Etiópia, né? Ela se chama Lucy porque no momento da descoberta dos seus ossos, estava tocando lá no equipamento lá dos arqueólogos lá, a Lucy and the Sky, dos Beatles, né? E por isso, e depois quando se descobriu que se tratava de uma ossada que tinha pelvis larga de uma fêmea, né? Então eles colocaram a música, o nome de Lucy nela por esse motivo, né? Ela deixou de ser o hominídeo mais antigo depois que foi descoberto uma outra ossada, já de uma outra espécie, né? Do Ardipithecus ramidus. Então, aqui não é mais o afarensis, é o ramidus. E enquanto a Lucy foi datada com 3,2 milhões de anos, esse ramidus foi datado com 4,4 milhões de anos. Por que a Lucy tem esse aspecto aqui dessa foto? Porque foi feito um modelo tridimensional do seu fóssil. O seu fóssil está no museu no Japão, e aí, a partir desse modelo, foi feito a arte, né? Esse tipo de arte que eles reconstituem, sabendo a dimensão milimétrica da pele sobre os ossos e tudo mais, eles conseguiram chegar nesse rosto aí. Pois bem, aí nós temos a questão dos exilados de Capela, que foram encarnados em humanoides como esses afarenses, do tipo da Lucy, ou os ramidus, né? Como que a gente sabe disso? Nós temos obras espíritas muito conceituadas, como A Caminho da Luz, de Emmanuel. Nós temos Os Exilados de Capela, de Edgar Armond. Nós temos A Saga dos Capelinos e temos várias outras obras que nos dão essas notícias. Lembrando que algumas dessas obras têm algumas divergências em números dos anos que os encarnados vieram para cá e o número desses encarnados. Conversando com o Hans sobre essas divergências, ele falou o seguinte: é muito simples de entender, porque alguns falam dos primeiros capelinos que vieram e quando eles vieram. Lembrando que esse êxodo durou milhões de anos. E que esses 65 mil anos aí, né, que começaram a vir os primeiros grupos, né, continuou a vir o êxodo. Então, não foi tudo de uma vez. Esses 25 bilhões de espíritos não vieram todos de uma vez. Então, é por isso, alguns autores falam em determinados números de espíritos. Por exemplo, o Edgar Armond fala que essa jornada de civilização começadas por esses capelinos nos primitivos datam principalmente, né? Eles começaram a vir há 65 mil anos e aí eles só começaram a formar as civilizações há 12 mil anos. Mas já a espiritualidade que trabalha conosco fala o seguinte, que nós podemos considerar esses grupamentos civilizatórios de 6 mil anos para cá, efetivamente. Então, é só para explicar para vocês, né, essas questões. Então, veja bem, esses capelinos, eles vieram, primeiramente,
eles começaram a encarnar em alguns primatas, eles se isolaram em algumas populações, né? O Edgar Armond fala que os primeiros grupamentos, eles encarnaram em grupamentos de primatas e formaram o continente atlântico, que a cidade de Atlântida, que foi citada por Platão em sua obra, ficou muito conhecida aí no inconsciente coletivo, né? Mas ele diz que esse grupamento ele se isolou e que a gente tem notícia desse grupamento quando Atlântida foi decretada como final de Atlântida e muitos desses atlantes eles fugiram, né, pelo oceano para o Egito, para a Índia, para alguns lugares, né? Então, foi formar civilizações no Egito e tudo mais. Então, por isso que eles falam de 6.000 anos. Bom, por que Capela? A gente sabe que Capela estava... A Terra hoje está na mesma situação em que Capela estava há 65.000 anos atrás, né? E o nosso Cristo, o mesmo Jesus daqui, é o mesmo Cristo de lá, né? Então, chegou num ponto de transição desse planeta, é o quarto planeta da constelação da Cabra ou do Cocheiro, né? Ela tem esses dois nomes, né? Capela, em latim, significa cabrita, né? Então, é a constelação da cabrita, ou a constelação da cabra. E lá tem dois sóis, é o sol binário, né? E num desses sóis, no sol principal, no sol alfa, na estrela alfa do Cocheiro, ela tem vários planetas. O quarto planeta é o planeta que é conhecido como Atlante, por isso que quem encarnou aqui na Terra pôs o nome de continente Atlântida, né? É de lá que vieram esses espíritos, né? Então, é o que está acontecendo aqui na Terra agora, né? Então, aqui, ó, essa lâmina, enquanto Edgar Armond fala de 65.000 anos, Emmanuel fala de 40.000 anos. Então, vai aí do grupamento em que eles estão falando. Bom, voltando lá no Eusébio. Eusébio fala que cada milênio é um ato breve, né? Cada milênio é um ato breve. Cada século é um cenário veloz. Veja, o tempo no espaço não é a mesma coisa que o tempo aqui na Terra. Isso que a gente precisa entender. Quando um espírito, por exemplo, o espírito do Papa Gregório, ele passou 700 anos na zona umbralina. 900? Acho que foi 700 anos. 700 ou 900 anos na zona umbralina. Para ele, isso aí não passou de uns 9 anos. O plano, além da matéria, quando nós estamos na matéria, nós estamos carregando um peso nos nossos ombros, embora vocês não percebam, vocês carregam um peso de 15.000 quilos, né? Que é o peso da atmosfera, né? Então, você tem uma percepção do tempo muito mais lenta, muito mais morosa, né? Quando você está livre desse peso da atmosfera, o tempo para você adquire uma nova dimensão, uma nova percepção, né? Então, é por isso que o Eusébio fala que cada milênio é um ato breve. Então, você cometeu um erro há 2.000 anos. Vamos imaginar que você foi um dos soldados que bateu prego na cruz do ladrão que estava ao lado de Jesus. Não foi nem de Jesus, não. Você foi o soldado que foi lá e bateu a cruz, com crueldade. Não foi para cumprir sua obrigação, não, né? Isso foi há 2.000 anos. Você passou por várias reencarnações, reajustamento e tal.
Mas veja bem, 2000 anos para você é muito tempo. Mas para o espírito, ele é um ato breve. Foi ontem. Então, a gente, quando trabalha na desobsessão, no centro, no trabalho mediúnico, às vezes comparece algum espírito lá e ele vem com a queixa da Inquisição. Ele olha para o doutrinador e fala assim, foi você que me jogou na fogueira. Foi você que assinou o meu decreto. Por que você está aqui agora querendo que eu reconheça Deus, que eu ame a Deus, que Deus é perdão? Foi você, e agora você vem aqui, sabe? Por quê? Para ele isso foi ontem. Não foi há 300 anos atrás. Né? Então, a gente precisa entender essa questão do universo. Vamos entender? Então, veja bem. Eu trouxe aqui para ilustrar para nós essa questão que o universo é um breve espaço de tempo, o calendário cósmico criado pelo Carl Sagan, de quem eu sou muito fã, muito fã. Embora ele falasse algumas coisas que depois, no final da vida, ele reconheceu que estava errado. Por exemplo, Carl Sagan, no início da sua carreira, não acreditava em vida extraterrestre. No final da sua vida, ele reconheceu. Né? Então, o que aconteceu? Ele criou um calendário cósmico. Para mim, ele é o maior astrônomo do século XX. Né? E ele criou um calendário para ilustrar que nós somos uma poeirinha cósmica. Nós, o planeta Terra. Não estou falando do homem no planeta Terra, não. O planeta Terra é uma poeirinha cósmica. Aqui está o nosso Carl Sagan, né? E ele estima que o universo, né, possua 13,7. Como eu gosto de arredondar, vamos arredondar para 14, para a gente não esquecer. 14 é 7 mais 7, que são 2 números cabalísticos, né? Então, o universo tem 14 bilhões de anos de idade. Eu sei que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, quer dizer, o universo já tinha 10 bilhões de anos quando a Terra foi criada. O universo tinha 10 bilhões de anos quando a Terra foi criada. Existem alguns ensinamentos dos iniciados mais profundos. Vou trazer um conhecimento aqui de iniciado para vocês. Da Ordem Rosa Cruz, da eubiose, dos gnósticos, que fala o seguinte, que o nosso Cristo... Aliás, eu já vi palestra do Haroldo Dutra, eu não sei qual é a fonte que o Haroldo Dutra tem, mas a Eleusa, que estuda muito o Haroldo Dutra, depois pode até verificar para nós. Eu já vi palestra do Haroldo Dutra que ele fala a mesma coisa, que o nosso Cristo tem quase 15 bilhões de anos. Então, se o nosso Cristo tem quase 15 bilhões de anos, eu só posso supor que ele foi criado junto com o universo. E eu sei que ele foi criado praticamente junto com o universo. Né? Nos conhecimentos que a gente tem, a gente sabe disso. Né? Nosso Cristo, ele é um dos espíritos que estão diante da face de Deus. Né? Ele está diretamente diante da face de Deus. Então, veja bem, o nosso universo tinha 10 anos, né? 10 bilhões de anos, quando a Terra foi criada. Então, o nosso universo já era velho. Já era velho. E como que o Carl Sagan criou esse relógio? Bom, ele disse o seguinte, ele dividiu o universo em 365 dias do ano, para poder fazer essa conclusão. Ele chegou à seguinte conclusão, cada segundo equivale a 434 anos e 5 meses, cada segundo. Cada minuto equivale a 30 mil anos. Cada hora, 1,6 milhões de anos. Aliás, Eleusa, o Haroldo Dutra usa esse calendário aqui, para fazer a conta dele no Apocalipse, naquela palestra sobre o Apocalipse.
Cada dia corresponde a 38 milhões de anos. E, consequentemente, cada mês, 1,1 bilhão de anos. Aí, se você estiver perguntando, a duração média de vida de um humano, que vai aí de 70 a 80 anos, dura quanto? Dura 0,16 segundos nessa escala cósmica. E se você está aí com 80 anos, na escala cósmica feita por Carl Sagan, 0 segundos, tá? Então, veja bem, do Big Bang ao momento atual. Em termos práticos, esse calendário funciona da seguinte forma. Você tem que imaginar um calendário normal, janeiro, fevereiro, né? Que vai de janeiro até 31 de dezembro. E você tem que supor que esse calendário representa a história inteira do universo. Ou seja, no dia 1º de janeiro, às 0 horas, 0 minutos, 0 segundo, 1 milésimo de segundo, aconteceu o Big Bang. E no dia 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, 59 milésimos, é esse momento que nós estamos falando agora. Tá? Então, aqui está o calendário. Vamos lá. Janeiro. O que aconteceu em janeiro? Né? Teve o Big Bang, né? E tudo que derivou dele está aqui até hoje. O Big Bang, ele continua acontecendo em termos de expansão e de criação de mundos. No dia 1º de janeiro, formou a radiação cósmica. No dia 7 de janeiro, surgiram as primeiras estrelas. Não. No dia 26, não tem como aumentar, gente, porque você não dava espaço, mas eu coloquei nas próximas lâminas separadinho. No dia 26 de janeiro, formaram as primeiras galáxias, e entre elas, a nossa Via Láctea. Então, presta atenção, gente. Eu falei que o universo tem 14 bilhões de anos. Mas eu estou dizendo para vocês que no primeiro momento dessa formação do universo, no primeiro mês, a minha galáxia, Via Láctea, já estava formada. Então, a Via Láctea, ela tem o quê? 14 bilhões de anos. Tá? Bom, aí, fevereiro não aconteceu nada, continuou só a formação da radiação cósmica, a poeira cósmica se expandindo. Como que a gente chama isso no espiritismo? Essa radiação cósmica? Fluido cósmico universal. Não é isso? Que preenche tudo que existe. Em março, no dia 20 de março, formaram-se os primeiros aglomerados de galáxias. Lembra aquela conta que o Carl Sagan fez antes? O que equivale cada minuto, cada segundo, cada mês? Para ele chegar que foi no dia 20 de março que formaram-se os primeiros aglomerados de galáxias. O que são aglomerados de galáxias? É o que a gente chama hoje de nebulosa, né? É um conjunto de galáxias. Tá? Elas foram se aproximando umas das outras. Elas foram criadas esparsas e foram se aproximando. Abril nada, maio nada, junho nada, julho nada, foi só expandindo. Em agosto, no dia 31 de agosto, a Via Láctea já estava formada, mas o nosso Sol não existia. No dia 31 de agosto surge o nosso Sol. Lindo e radiante, né? Aí em setembro foi um mês de muita atividade nesse relógio cósmico, né? Começou a se formar o nosso sistema solar. Então, do Sol saíram blocos incandescentes, começou a formar os planetas do nosso sistema solar. E aí, no dia 14 de setembro, começa a formar a Terra, com a auspiciosa supervisão de quem? Do Cristo. Ele que foi encarregado, né? Então, pensem o seguinte, que quando o Sol surgiu no dia 31 de agosto, eles se reuniram neste Sol pela primeira vez. Espíritos da ordem do nosso Cristo, que é também conhecido como Arcanjo Miguel, é o mesmo, Jesus Cristo e Arcanjo Miguel é o mesmo, tá, gente?
se reuniram no Sol para decidir o que ia acontecer aqui, ó, em setembro. A formação do sistema solar e a formação do nosso planeta Terra. Lembrando que o Cristo pegou 4 planetas desse sistema, né? Mercúrio, Terra, Plutão e Quiron, que é um planetóide, né? Então, só aqui no sistema solar ele ficou com 4. No dia 15 de setembro formou-se a Lua, no dia 16 de setembro a Idade, que remonta às mais antigas rochas do nosso planeta, e no dia 21 de setembro floresce finalmente a vida na Terra, com os procariontes, as primeiras formas de vida. Né? Em outubro, aquilo que o Bruno Previato já mostrou para nós, em outubro formou a fotossíntese, aconteceu a grande oxigenação dos oceanos, né? Com a criação das primeiras algas marinhas e dos primeiros vegetais dentro dos oceanos, começou a formar a fotossíntese em 12 de outubro, em 29 de outubro começou o processo de oxigenação. Em novembro, isso, gente, não se esqueçam que é a divisão para a gente entender isso tudo. Em novembro aparecem as primeiras células complexas, chamadas de eucariontes, muito conhecida por nós como amebas, né? Os primeiros eucariontes dentro do oceano, com as primeiras divisões celulares, as primeiras divisões celulares, e aí em dezembro. Então vamos lá. Em dezembro, a primeira forma de vida multicelular. O surgimento dos animais mais simples, o surgimento dos artrópodes, que são os ancestrais dos insetos e dos aracnídeos, né? E aí, o primeiro artrópode a habitar os oceanos, que sobreviveram por cerca de 250 milhões de anos. Tem mais coisa em dezembro? Tem, né? Vamos lá para dezembro para a gente ver o que mais que aconteceu, né? Então, surgiram os primeiros peixes e anfíbios primitivos. Olha como é que eles eram. Supõe-se que eles, pelos esqueletos, né, que eles fossem dessa forma. As plantas começaram a colonização da Terra. Surgiram os primeiros insetos e as primeiras sementes. Surgiram os anfíbios, os répteis. No dia 24 de dezembro aconteceu a primeira grande extinção. Jesus viu que não estava nada bom daquilo que já tinha sido criado, e o que ele fez? A primeira grande extinção Permiano-Triássico, né? Aquilo que a gente fala que é cíclico na Terra, né? Que sempre vai acontecer, né? Então, depois disso, no dia 25 de dezembro, depois que já tinha acontecido essa extinção, surgem os dinossauros. No dia 26 de dezembro, os mamíferos. No dia 27 de dezembro, os pássaros. No dia 28 de dezembro, as flores. E no dia 30 de dezembro, às 6 horas e 24 minutos, segundo o cálculo do Carl Sagan, a segunda grande extinção, né? Não estava nada bom. Jesus programa uma nova grande extinção, que é a extinção do Cretáceo-Paleógeno, quando os dinossauros foram extintos. Aí, no dia 30 de dezembro, surgem os primatas, né? No dia 31 de dezembro, surgem os macacos mais evoluídos, né? No dia 31 de dezembro, às 14 horas e 24 segundos, surgem os hominídeos. Quem são esses hominídeos? A Lucy, lá o Australopithecus afarensis, e o de 3,2 bilhões de anos, e o Ramidus, né? Esses, os primeiros hominídeos. Aí, às 22 horas e 24 minutos do dia 31 de dezembro, surgiram os primeiros humanos primitivos, com descoberta das primeiras ferramentas. Aqui os capelinos já estão reencarnados. Nesse momento aqui, tem a reencarnação dos capelinos, descobrindo o fogo, descobrindo a roda, inventando os primeiros alfabetos, né?
dominando o fogo, enfim, com os primeiros quesitos anatômicos modernos, e aí mais uma grande destruição massiva, que foi quando os neandertais foram extintos, que é o início do período glacial mais recente, né? Acabou tudo isso aí? Eu estou acabando essa parte, tá, gente? Não. O que que aconteceu? Às 23 horas e 59 minutos e 20 segundos do dia 30 de dezembro, 31 de dezembro, houve o quê? A domesticação dos animais, domínio da agricultura. Eu pus aqui em negrito porque isso trouxe uma revolução. Foi a primeira grande revolução humana, né? Domínio da agricultura. Ele perceber que ele jogar uma semente, aquela semente nasce, dá o mesmo fruto que ele tinha que buscar, que ele tinha que coletar. Agora, ele não precisa ir coletar longe, porque se ele jogar a semente perto, ele vai coletar. E aí ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, né? Então, com o sedentarismo surgem as primeiras civilizações, as primeiras cidades, os primeiros agrupamentos, né? Então, aí vem as dinastias egípcias, a criação do alfabeto. Eu coloquei o Código de Hammurabi porque ele é muito importante, são leis que até hoje prevalecem, né? Então, tudo isso aqui, gente, no dia 31 de dezembro, né? Às 23 horas, 59 minutos, 58 segundos, estavam aí as cruzadas católicas, Cristóvão Colombo partindo para descobrir as Américas, Johann Sebastian Bach revolucionando a música clássica. Às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, o que aconteceu? A Revolução Francesa. A invenção do telescópio, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a ciência moderna, a tecnologia, a viagem espacial, a robótica. E eu aqui falando e vocês me ouvindo do outro lado via Zoom. Gente, o que está faltando? 1 segundo nesse calendário cósmico. Qual é a ordem cíclica normal? Uma nova transição. Uma nova transição, né? Então é isso, utilizando corpos sagrados, nós perdemos, né, o ensejo santificante da existência. Palavras aí do Eusébio, né? Nós estamos usando corpo sagrado e igual criança despreocupada da vida, a gente se entretém aí nos jogos infantis da realidade criada por nossa mente doentia. Criamos a realidade e nos dentro dela, enquanto poderíamos ser aves livres, fazendo uso de tudo isso aí que a gente está tendo ciência, né? E perdendo um tempo santificante, um tempo importante, uma oportunidade valiosíssima, com questiúnculas, né? Então, como o Hans quer que a gente fale mais sobre esse ser cósmico universal, né? Nós vamos falar na próxima semana, porque dá mais ensejo, né? Da gente poder explorar mais esse amplo assunto, né? Agora eu queria perguntar para vocês entenderam esse relógio, esse calendário cósmico? E por que eu trouxe eles para vocês entenderem? A fala do Eusébio, dizendo que nós somos atores, né? Vivendo a mesma peça desde sempre. Desde a caverna. Quem fala isso do Eusébio, no mundo maior, né, são todos esses instrutores do André Luiz, lá no Evolução em Dois Mundos. Né? Desde a caverna, eu começo a fazer as minhas escolhas,
usando meu livre-arbítrio e me aprisionando, até eu despertar. Despertar. O que é despertar? É eu começar a entender que eu posso mudar a minha realidade. Criar. Olha o que o Chico falou. Ninguém pode voltar atrás e mudar o que já foi feito. Mas eu posso criar um novo começo e viver um novo futuro. Não é assim que ele fala? Mais ou menos isso? Não com essas palavras, não é? Então, quando eu me intero de uma palestra como essa do Eusébio, com um discurso rico como esse, eu raciocinando em cada frase do seu dizer e eu me conscientizando da grandiosidade desse dizer, eu entendo o meu papel nisso tudo que eu estou vivendo. Então, despertar não é a magia, não é eu aprender, relembrar que eu tenho poderes, que eu tenho... Não, o despertar é a minha consciência, é o meu conscientizar, a consciência do meu papel. Onde eu estou, como eu estou, com quem eu estou, qual é a minha missão nesse lugar com essas pessoas. Qual é o meu papel enquanto mãe, enquanto filha, enquanto irmã, enquanto sobrinha, qual é o meu papel? É eu entender que eu não sou humana, e é aí que o Hans vai falar na próxima semana. Eu sou um ser cósmico universal. Eu sou um cidadão do universo. E esse universo é vasto. Gente, o universo tem 14 bilhões de anos. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Eu sou muito jovem nisso tudo. E, no entanto, eu tenho tudo, eu herdei tudo isso. Tudo isso me pertence. E se eu entender que aquelas palavras do Cristo, no final do Sermão da Montanha, quando ele diz, sois o sal da terra. E o que seria da terra se não fosse o sal? Seria insípida. Sois luzes. E o que seria da terra se não fosse a lua? A luz seria escuridão. Sois deuses e podereis fazer o que eu faço e ser como eu sou. Mas até eu ser como Cristo é, Cristo já será muito mais, porque a evolução é dinâmica. Ela é um processo, ela não é estática, ela é uma espiral. Mas quando eu me conscientizo de toda essa grandiosidade, olhem para esse calendário, quando eu me conscientizo de toda essa grandiosidade, e eu percebo que eu sou uma poeira cósmica, mas que eu sou única, e que tudo isso me pertence, a minha responsabilidade aumenta muito como colaboradora do Cristo. Porque é isso que nós somos, colaboradores do Cristo. E nós estamos no 23 horas, 59 minutos, 59 segundos e 59 milésimos deste calendário cósmico. Nós estamos em plena transição para o início de uma nova contagem. Nós vamos morrer? O que é a morte? Senão a transformação, né? Mas não, nós estamos aqui agora porque somos necessários. Nós somos necessários. Agora sim, nós somos aqueles verdadeiros, os verdadeiros discípulos de Jesus, os seus verdadeiros colaboradores. Nós somos os verdadeiros apóstolos, para quem gosta de usar essa palavra. Porque nós estamos aqui para colaborar
nessa obra de transição. E recebendo cristais, igual lá o Marcos está com a Laurinha, né? Recebendo, eu estou com o Tarcísio, cada um de vocês tem uma criança cristal, porque não está reencarnando espírito inferior. Há muitos anos. Vocês pararam para pensar que todas essas crianças são espíritos altamente sábios, altamente iluminados, altamente preparados. Então, se Deus está permitindo a reencarnação desses seres na Terra, é porque Ele não quer acabar com a Terra. Ele quer que a Terra continue. E Ele quer que esses espíritos povoem este novo planeta. E Ele quer que nós outros sejamos os agentes dessa transformação. Então, nós somos médiums. O que é médium? É um meio. Nós estamos no meio. Nós somos aquela transição entre o azeite e a água. Nós estamos ali. Fazendo a transição para Laurinha, Císio, para o Miguel, para o Pedro, para a Nina e para todas essas crianças, para todos esses cristais. Com a colaboração dos índigos, né? Que é aí, ó, o Henrique, que é a Mariana, que é o Lucas, que é essa meninada que está aí, que são os índigos. Né? A Camila, o Johnny, o Johnny não é índigo, o Johnny é um cristal. Não é cristalzinho lindo? Eu falo isso, gente, porque ele é tão iluminado que ele não fica vaidoso quando eu falo. Ele sabe que ele é cristal. Ele nem fica vaidoso, porque ele é cristal, cristal é sábio, né? Né, cristalzinho? Vem iluminar minha vida um pouquinho, viu, meu amor, com a sua luz, né? Então é isso, gente. É uma missão muito linda a nossa, e por isso que nós estamos fazendo esse estudo. Esse estudo aqui não é para brincar, não é um estudo para trazer intelectualidade para nós. É um chamamento. Nós estamos sendo chamados, né? Cada um na sua rota, na sua área de atuação, no seu grupamento, fazer o que lhe compete. Tá certo? Como somos um grupamento pequeno, eu tenho a impressão que quinta-feira nós teremos o Hans por aqui. Vamos aguardar. Ele não confirmou, não, mas eu estou achando que teremos o concurso do nosso irmão por aqui. Ele está ávido para se pronunciar, né? Então, quinta-feira, se vocês estiverem aqui, se ele realmente estiver com vontade, ele falará, tá bom? Então, um grande abraço no coração de vocês. Muito obrigado por estarem me fazendo companhia nessa preparação para as lutas do porvir, porque a gente sabe que o que nos aguarda são lutas, né? Mas nós não estamos aqui de férias, nós estamos aqui para trabalhar mesmo, né? Então, vamos arregaçar as mangas e vamos enfrentar as nossas lutas com coragem, com discernimento, com esperança, né? Porque nós estamos amparados pela espiritualidade, por Jesus, por Nossa Senhora, nós estamos muito bem amparados, né? Então, não nos faltará o concurso desses amigos valiosos, lembrando que quando eu olho para o outro, os meus problemas resolvem por si só, né? Quando eu me ofereço em trabalho nessa obra de Jesus, meus problemas se desfazem, eles se desfazem, né? Então, muito obrigada a vocês, né? Muito boa noite, obrigada, Elisandra, que receba também um abraço nosso, viu? Muito obrigada por estar conosco. Vamos fazer a nossa oração aí de encerramento, né? Agradecendo a espiritualidade por estar conosco mais uma vez. Nós sentimos imensamente a presença espiritual. Pedimos a esses amigos que fluidifiquem nossas águas nesse momento. Nós sabemos que a ação dessa fluidificação sobre os nossos corpos físicos é muito grande, já que nós somos 70% de líquido, né?
Então, nós pedimos aos amigos espirituais que alterem nossa disposição física, que realinhem os nossos chakras, que traga equilíbrio aos nossos corações, às nossas mentes, que possamos ter uma noite de paz, de tranquilidade, que possamos ter coragem para as nossas lutas, para os nossos enfrentamentos, que estejamos sempre na boa companhia, em companhia dos nossos anjos guardiões, dos espíritos de luz que nos assistem, né, desses obreiros da obra de Jesus. Eu sei que a obra de Jesus é extensa, o Cristo está de mangas arregaçadas, feliz e todo empenhado na construção de um mundo melhor, de um planeta melhor para todos nós. Nós somos herdeiros dessa obra, porque já não nos comprazemos na crueldade, na maldade. Então, nós somos herdeiros desse mundo de transição. E dá-nos coragem, Senhor, para te ajudar, sendo tuas ferramentas dóceis, né? E sendo a resposta das orações dos nossos irmãos, naquilo que pudermos atender e socorrer. Muito obrigada, Senhor Jesus. Abençoe essas crianças, em especial, abençoe aí a pequena Laura, o Miguel, que está aí com a Eleusa e com o Marcos, abençoe o Tarcísio, abençoe essas crianças que estão aqui, Senhor, para construir esse novo planeta. Dai a essas crianças o discernimento, a luz, o entendimento e afasta delas, Senhor, qualquer ataque das sombras que não se comprazem com a presença delas no mundo, porque elas são luzes. Então, fortaleça os lares dos seus pais, fortaleça o entendimento dos seus pais, para que, através desse entendimento, dessa paz, elas possam estar protegidas e amparadas, até adquirirem consciência de si mesmas e saberem se defender espiritualmente. E com a oração que o Senhor nos ensinou, nós encerramos de nossa parte mais esse encontro fraterno. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos vocês por estarem conosco. Aceitamos sugestões no privado, críticas, tá? Lembrando que esse trabalho não nos pertence, mas pertence ao colegiado espiritual, mas toda crítica construtiva, toda sugestão é muito bem-vinda. Então, quem quiser fazer as suas sugestões, fazer acrescentar, pode me chamar no privado, tá? E a gente vai fazendo os acréscimos, as alterações naquilo que é possível. Obrigada a todos vocês, tenham uma noite muito tranquila. Marcos, deixa eu ver a Laurinha. Ô, Laurinha, Deus abençoe você, princesinha. Que Jesus te ilumine, meu amor. Ei, eu já quero mexer no mouse, eu já nasce sabendo mexer com o computador, né? Como que pode, né? Já nasce sabendo mexer com teclado. Ei, princesinha da vovó! Oi, vovô! Quem é essa doida aí falando, vovô? Eu tive que sair um pouquinho para tomar conta dela. Que linda que eu tô, Matheus! Nossa senhora, já vou fazer um aninho, vovó. Vou fazer um aninho, tá? É, meu bem? Dá tchau, pai. Tchau. Tchau, Camila. Ô, Camila, eu quero tanto te entregar seu presente, eu vou levar na sua mãe.
Fique com Deus vocês todos. Fica Tchau, com tchau. Deus, todos vocês. Tchau. Tchau. Quando que eu vou te ver, Camila? Ai, eu sou difícil. Você é difícil. Você é muito difícil. A gente deve ir para Uberaba por Quando? esses dias. Oi, Luli. Vem cá, Lulu, deixa eu te ver. Eu acho que essa... Chega aqui, Gisele, para ela te ver também. Hoje eu tô cheia de advogado, eu tô querendo fazer qualquer coisa para ser defendida. Oi, Gisele. Oi. Vem? Eu não sei, não. Assim, o Johnny tem que ir no dentista. A gente tá organizando, mas deve ser essa semana. Eu vou domingo a Brasília, vou levar a Mariudinha. Esse final de semana. Mas eu tô fazendo tratamento de canal. Oh, meu Deus, como dói o tal do canal, né? Aí eu tô fazendo tratamento e agora eu tenho dia 20. Dia 20 eu tô de volta. Ah, dia 20 não, dia 10, desculpa, dia 10. Ah, Então eu tá. vou ficar só uma semana lá. Tá bom. Se der, Camila, se domingo você estiver em Uberlândia, a gente encontra no Posto Décio. Ah, vamos, a gente vai estar aqui. Então a gente encontra e eu te falo. Ah, que eu quero entregar, eu quero ver sua reação. Tá bom? Tá, não, vamos conversar e a gente se vê então no domingo. Já fica Então tá, pré-combinado então, já. Já fica pré-combinado, qualquer horário. Tá, eu só te aviso a hora. É, tá? a gente não tá fazendo nada. A gente tá em casa. Então tá. Home office Então, é beijo. Beijão, fiquem Fique com com Deus. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.